de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 27. Durante a noite de 5 para 6 de dezembro, o trem correu a sudeste pelo espaço de quase 50 milhas. Depois, elevou-se outro tanto para nordeste, aproximando-se do grande lago Salgado. Passepartout, pelas 9 da manhã, veio tomar ar sobre os passadiços. O tempo estava frio, o céu cinza, mas não nevava. O disco do sol, amplificado pelas brumas, parecia uma enorme moeda de ouro e Passepartout entretinha-se calculando seu valor em libras esterlinas, quando foi distraído deste útil trabalho pela aparição de um personagem bastante estranho. Este personagem, que tinha tomado o trem na estação de Elco, era um homem de estatura elevada, muito moreno, bigodes pretos, meias pretas, chapéu de seda preta, colete preto, calça preta, gravata branca, luvas de pele de cão. Parecia um reverendo. Ia de uma extremidade do trem à outra e na porta de cada vagão colava com obreias um aviso escrito à mão. Passepartout aproximou-se e leu em um desses avisos que o honrado Elder William Hatch, missionário mórmon, aproveitando a sua presença no trem número 48, faria, das 11 ao meio-dia, no carro número 117, uma conferência a respeito do mormonismo, convidando para ouvi-lo todos os gentlemen desejosos de se instruírem no tocante aos mistérios da religião dos santos dos últimos dias. Claro, e rei, se disse Passepartout, que não sabia nada do mormonismo, exceto seus usos polígamos, base da sociedade mórmon. A notícia espalhou-se rapidamente pelo trem, que levava uma centena de viajantes. Deste total, 30 ou mais, atraídos pelo chamado da conferência, ocupavam, às 11 horas, os bancos do carro número 117. Passepartout figurava na primeira fila dos fiéis. Nem seu patrão nem Fix tinham achado que deviam sair de seus lugares. À hora anunciada, o Elder William Hatch levantou-se e, com uma voz bastante exaltada, como se já tivesse sido refutado de antemão, exclamou: Eu vos digo, que Joe Smith é um mártir, que seu irmão Hiram é um mártir e que as perseguições do governo da União contra os profetas vão fazer igualmente um mártir de Brigham Young. Quem ousará sustentar o contrário? Ninguém se atreveu a contradizer o missionário, cuja exaltação
contrastava com sua fisionomia naturalmente calma. Mas, sem dúvida, sua cólera se explicava pelo fato de que o mormonismo estava atualmente submetido a duras provas. E, com efeito, o governo dos Estados Unidos acabava, não sem dificuldade, de dominar estes fanáticos independentes. Tinha-se assenhorado de Utah e o tinha submetido às leis da União, depois de ter aprisionado Brigham Young, acusado de rebelião e de poligamia. Desde esta época, os discípulos do profeta redobraram seus esforços e, aguardando os atos, resistiam, pela palavra, às pretensões do Congresso. Como se vê, o elder William Hitch fazia proselitismo até em estrada de ferro. E então contou, inflamando seu discurso com elevações da voz e a violência de seus gestos, a história do mormonismo desde os tempos bíblicos. Abro aspas. Como em Israel, um profeta mórmon da tribo de Joseph publicou os anais da nova religião e os legou a seu filho Morom, como, muitos séculos depois, uma tradução deste precioso livro, escrito em caracteres egípcios, foi feita por Joseph Smith Jr., fazendeiro do estado de Vermont, que se revelou como profeta místico em 1825. Como, finalmente, um mensageiro celeste lhe apareceu numa floresta luminosa e lhe devolveu os anais do Senhor. Fecho aspas. Neste momento, alguns ouvintes, pouco interessados pela narrativa retrospectiva do missionário, deixaram o vagão. Mas William Hitch, continuando, contou, abro aspas, como Smith Jr., reunindo seu pai, seus 2 irmãos e alguns discípulos, fundou a religião dos santos dos últimos dias. Religião que, adotada não só na América, mas na Inglaterra, na Escandinávia, na Alemanha, conta entre seus fiéis artesãos e também grande número de pessoas que exercem profissões liberais, como uma colônia foi fundada no Ohio, como um templo foi edificado ao preço de $200 mil e uma cidade fundada em Kirkland, como Smith se tornou um audacioso banqueiro e recebeu de um simples expositor de múmias um papiro contendo uma narrativa escrita pela mão de Abraham e outros célebres egípcios. Fecho aspas. Esta narrativa, tornando-se um pouco longa, as filas dos ouvintes rarearam ainda mais, e o público só se compõe agora de umas 20 pessoas. Mas o elder
Sem se inquietar com essa deserção, contou com detalhes, abro aspas, como foi que Joe Smith foi à bancarrota em 1837? Como foi que os acionistas, arruinados, o untaram de alcatrão e o rolaram sobre penas? Como foi que o reencontramos, mais honorável e mais honrado do que nunca, alguns anos depois, em Independence, no Missouri, e chefe de uma comunidade florescente que não contava menos de 3.000 discípulos e que, então, perseguido pelo ódio dos gentios, teve de fugir para o Far West americano. Fecho aspas. 10 ouvintes ainda estavam lá, e entre eles o bom Passepartout, que escutava com a maior atenção. Foi assim que aprendeu, abro aspas, como, depois de longas perseguições, Smith reapareceu no Illinois e fundou, em 1839, sobre as margens do Mississippi, Nauvoo Belle, cuja população se elevou a 25.000 almas. Como Smith se tornou prefeito, juiz supremo e general em chefe desta comunidade. Como, em 1843, lançou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. E como, finalmente, atraído a uma cilada em Cartago, foi lançado na prisão e assassinado por um bando de homens mascarados. Fecho aspas. Neste momento, Passepartout estava absolutamente só no vagão e o Helder, olhando-o na face, fascinando-o com as suas palavras, lhe contou que, 2 dias depois do assassinato de Smith, seu sucessor, o profeta inspirado Brigham Young, abandonando Nauvoo, veio se estabelecer nas margens do Lago Salgado. E que lá, sobre esse admirável território, em meio desta região fértil, no caminho dos emigrantes que atravessavam Utah para se dirigirem à Califórnia, a nova colônia, graças aos princípios polígamos do mormonismo, floresceu. E aí está, acrescentou William Hitch. Aí está o porquê do ciúme do Congresso se exercer contra nós, porque os soldados da União pisotearam o solo de Utah, porque nosso chefe, o profeta Brigham Young, foi preso com menosprezo de toda a justiça. Cederemos à força? Jamais! Expulsos do Vermont, expulsos do Illinois, expulsos do Ohio, expulsos do Missouri, expulsos do Utah, encontraremos ainda algum território independente onde plantaremos nossa tenda. E vós, meu fiel,
acrescentou o Helder, fitando no seu único ouvinte olhares coléricos. Plantareis a vossa à sombra da nossa bandeira? Não, respondeu corajosamente Passepartout, que saiu, deixando o energúmeno a pregar no deserto. Durante a conferência, o trem tinha andado rapidamente e, pelo 12:30, tocava no ponto noroeste do Grande Lago Salgado. Daí, podia-se divisar, sobre um grande perímetro, o aspecto desse mar interior, que também tem o nome de Mar Morto, e no qual deságua um Jordão da América. Lago admirável, enquadrado por belas rochas selvagens, em grandes camadas, incrustadas de sal branco, soberbo lençol de água, que cobria, outrora, um espaço mais considerável. Mas com o tempo, suas margens, subindo pouco a pouco, reduziram sua superfície, aumentando sua profundidade. O Lago Salgado, do comprimento de quase 70 milhas, 35 milhas de largura, está situado a 3.800 pés acima do nível do mar. Bem diferente do Lago Asphaltite, cuja depressão acusa 200 pés abaixo. Sua salgacidade é considerável e suas águas têm, em dissolução, o quarto de seu peso de matéria sólida. Seu peso específico é de 1.170, o da água destilada sendo 1.000. Por isso, os peixes não podem aí viver. Os que o Jordão, o Weber e outros creeks aí lançam, morrem logo. Mas não é verdade que a densidade das águas seja tal que um homem não possa mergulhar nelas. Em redor do lago, o campo estava muito bem cultivado, porque os Mormons são hábeis nos trabalhos da terra. Ranchos e currais para os animais domésticos, campos de trigo, de milho, de sorgo, pradarias luxuriantes por toda parte, sebes de roseiras selvagens, buquês de acácias e do eufórbios. Tal teria sido o aspecto desta região 6 meses mais tarde. Mas neste momento o solo desaparecia sob uma fina camada de neve que o polvilhava ligeiramente. Às 2 horas, os viajantes desceram na estação de Ogden. O trem não deveria partir de novo senão às 6 horas. Mr. Fogg, Mrs. Aouda e seus 2 companheiros tinham, pois, tempo para visitar a Cidade dos Santos, pelo pequeno ramal que sai da estação de Ogden. 2 horas bastariam para visitar esta cidade absolutamente americana e, como tal, edificada no padrão de todas as cidades da União. Vastos tabuleiros de xadrez com longas linhas frias, com a tristeza lúgubre dos ângulos retos, segundo a expressão de Victor Hugo.
O fundador da Cidade dos Santos não podia escapar desta necessidade de simetria que caracteriza os anglo-saxões. Neste país tão singular, onde os homens não estão, por certo, à altura das instituições, tudo se faz ao quadrado. As cidades, as casas e as tolices. Às 3 horas, os viajantes passeavam ainda pelas ruas da cidade, edificada entre a margem do Jordão e as primeiras ondulações dos montes Wessex. Notaram poucas ou nenhuma igreja, mas, como monumentos, a casa do profeta, o tribunal e o arsenal. Depois, as casas de tijolos azulados, com varandas e galerias, rodeadas de jardins, bordados de acácias, palmeiras e alfarrobeiras. Um muro de argila e de calhaus, construído em 1853, cingia a cidade. Na rua principal, onde está o mercado, elevavam-se alguns hotéis ornados com pavilhões, e, entre outros, o Lake Salt House. Mr. Fogg e os seus companheiros não acharam a cidade muito povoada. As ruas estavam quase desertas, menos a parte do templo, onde não chegaram senão depois de ter atravessado muitos bairros rodeados por paliçadas. As mulheres eram muito numerosas, o que se explica pela singular composição familiar mórmon. Não se deve, contudo, supor que todos os mórmons sejam polígamos. Há liberdade de escolha, mas é bom notar que são as cidadãs de Utah que querem, sobretudo, ser esposadas, porque, de acordo com a religião local, o céu mórmon não admite o acesso às suas beatitudes às celibatárias do sexo feminino. Estas pobres criaturas não parecem nem chateadas nem felizes. Algumas, as mais ricas de certo, trajavam uma jaqueta de seda preta aberta na cintura, sob um capuz ou de um chale muito modesto. As demais vestiam-se com chita. Passepartout, esse na sua qualidade de solteiro convicto, não olhava sem certo terror para as mórmons encarregadas de fazerem, em penca, a felicidade de um só mórmon. Em seu bom senso, lastimava os maridos. Parecia-lhe uma coisa terrível ter de guiar tantas mulheres através das vicissitudes da vida, conduzi-las assim em penca ao paraíso mórmon, com a perspectiva de tornar a encontrá-las na eternidade, em companhia do glorioso Smith, que deveria ser o ornamento deste lugar de delícias. Decididamente, não sentia a vocação e achava, talvez nisto se iludisse,
que as cidadãs do Great Lake City deitavam sobre sua pessoa olhares um pouco inquietadores. Muito felizmente, sua permanência na cidade dos Santos não deveria prolongar-se. Às 4 horas menos alguns minutos, os viajantes estavam outra vez na estação e retomavam seus lugares nos vagões. O apito do trem se fez ouvir, mas no momento em que as rodas motoras da locomotiva, patinando sobre os rails, começavam a imprimir ao trem alguma velocidade, estes gritos ressoaram: "Parem! Parem!" Não se detém um trem em movimento. O gentleman que proferia estes gritos era, evidentemente, algum mormon retardatário. Corria a ponto de ficar sem ar. Felizmente para ele, a estação não tinha nem portas nem barreiras. Lançou-se então sobre a via, saltou sobre o estribo do último vagão e caiu sem ar sobre um dos bancos do vagão. Passepartout, que tinha seguido com interesse os percalços desta ginástica, veio contemplar o retardatário, pelo qual se interessou muito quando soube que este cidadão de Utah só tinha tentado a fuga depois de um acontecimento doméstico. Quando o mormon tomou fôlego, Passepartout animou-se a perguntar-lhe polidamente quantas mulheres tinha para ele só, pois, pela maneira que vinha de dar no pé, supunha que tinha umas 20, pelo menos. "Uma, senhor", respondeu o mormon, levantando os braços para o céu. "Uma, e já é muito." Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!